Para quem não me conhece, meu nome é Igor Siracusa, eu faço parte do movimento Dunamis. Alguém conhece o movimento Dunamis? Ele levanta a sua mão. Glória a Deus. O movimento Dunamis começou há 15 anos atrás e nós temos a visão de ser parte de um avivamento que o Senhor está trazendo para o Brasil, e eu creio que, sabe, todos nós podemos ser parte do avivamento, de uma reforma, uma transformação, na verdade, da sociedade brasileira. Quantos sabem que o Brasil precisa e pode ser transformado, amém? E nós temos a visão de ocupar as 7 esferas da sociedade. Quantos sabem que nós precisamos de líderes em todas as esferas da sociedade para trazer líderes com a mentalidade de Cristo, para implementar naquele lugar. Nós sabemos que quando a liderança ela carrega os valores do reino de Deus, aquilo acaba atingindo as cadeias e vai permeando aquelas esferas, e nós cremos que o Senhor tem algo para fazer muito poderoso no Brasil ainda. E a gente começou há 15 anos atrás, quando eu lembro o líder e fundador do movimento Dunamis, meu pastor Theo Hayashi, que me permitiu estar aqui também essa noite, que é pastor da minha igreja também local, que eu faço parte, a Zion Church. Ele, 15 anos atrás, falou: cara, a gente se conheceu nos Estados Unidos, e ele falou assim: eu tenho um sonho de voltar para o Brasil e ser usado, sabe, para trazer transformação no Brasil. Eu falei: Theo, mas cara, aqui nos Estados Unidos é tão bom, cara, sabe, você tem uma vida aqui tranquila, você ganha o seu dinheirinho aqui, não tem, é seguro, está numa cidade que é tão sabe, pacífica, tranquila, você consegue construir a tua família aqui, sem medo de estar com seu filho brincando na rua. Você fala: Brasil, cara, corrupção, criminalidade, todas aquelas coisas. E mas sabe, como a gente falou aqui no começo, Deus ele nos usa fora da nossa zona de conforto. E ele falava assim: Igor, eu creio que o Senhor vai nos usar para fazer uma mudança no Brasil. Se existe essa cultura de corrupção, eu quero um dia ser usado para talvez fazer parte de uma mudança, para que o Brasil não seja mais conhecido como um país de corrupção, mas um país que seja conhecido como pessoas honestas, não pessoas que dão um jeitinho brasileiro, sabe o que eu estou falando? Mas pessoas que carregam o caráter de Cristo, os valores da palavra de Deus. Eu achava muito louco o cara querer largar tudo para vir para o Brasil, viver essa loucura aqui. Mas ele voltou para o Brasil 15 anos atrás e a gente começou com reuniões dentro das universidades, porque nós cremos que grande parte dos líderes do Brasil, eles estão nas universidades hoje. Então a gente começou com a primeira reunião de oração, adoração e leitura da palavra no Mackenzie, lá em São Paulo. Uma história muito louca, mas dos meninos que fazia parte do Dunamis, ele estava lá na sala de aula, e o Senhor usou ele no meio da sala, no meio da aula, para trazer uma palavra de conhecimento para a professora que estava dando aula lá na frente. O Senhor falou para ele que o irmão da professora estava hospitalizado e precisava de uma cura física, sem ele ter a menor ideia. Então ele teve essa revelação do Espírito Santo e foi compartilhar com a professora, e realmente a professora estava com um irmão que estava em coma. E ele orou por essa professora. No dia seguinte a professora veio dar o testemunho de que o irmão dela tinha saído do coma. Olha que louco isso. E aí eu lembro que nesse dia lá na sala de aula, quando a professora compartilhou isso, vocês estão comigo aqui, gente? Olha para mim aqui, ó. E aí quando a professora compartilhou isso, o pessoal lá da sala, os outros alunos falaram assim: Felipe, cara, que negócio é esse, cara, que você curou aí o irmão da professora, cara, tava lá no hospital. Minha mãe, cara, ela tá sofrendo de dor de cabeça, cara, faz uma semana, cara, libera essa reza aí pra ela, por favor. Aí o outro amigo chegou pra ele e falou assim: cara, jogando bola ontem, eu machuquei o meu joelho, cara, será que você pode liberar essa energia aí pra mim, por favor, cara, pra passar a minha dor no joelho? O outro amigo dele chegou e falou assim: cara, amanhã a gente tem aquela prova que eu não estudei nada, cara. Faz uma oração aí pra quem sabe eu ir bem na prova. E aí ele falou assim: cara, que excelente oportunidade. Gente, olha para mim aqui, eu sei que a gente está mexendo no climatizador, mas
eu queria que vocês estivessem comigo aqui, tá bom? Senão, estou olhando para vocês, estão olhando para o lado lá, eu fico aqui meio perdido. Então, vamos lá. Aí, o Felipe, aí minha esposa, cara, ela, desculpa falar, gente, mas é assim, ela sabe que eu tenho uma fama de ficar dando bronca de púlpito. Ela fala, amor, você tem que pegar leve, cara, você fica pegando no pé da galera que está lá no púlpito. Eu falo, lógico, cara, chega da igreja que eu chego, você está lá na adoração, aí o pessoal fica com o celular na mão lá te filmando, em vez de estar com a mão para cima adorando a Jesus, cara. Aí eu fico bravo, eu subo lá e falo, o que vocês estão fazendo filmando minha mulher? Não é ela, cara, é Jesus, a glória é para Ele, não é verdade? Aí às vezes eu subo, não, desculpa gente falar, mas aí estou aqui compartilhando os testemunhos e tal, todo mundo olhando, de repente eu falo, vamos entrar na palavra de Deus. Tem muito lugar que é assim, cara. Aí eu falo, vamos abrir a palavra. Aí a pessoa começa a conversar. Aí eu olho para a pessoa, você falou, querida, oi, tudo bem? E ela está olhando para o lado, assim, conversando. Você mesmo. Aí ela vira, fica toda sem graça. Eu falo, vamos abrir a palavra de Deus agora que a gente está em igreja para isso, né? E eu vou dando bronca de púlpito, gente. Então, assim, me leva a mal, tá? Aí, ó. Nem Deus quer que eu dê bronca, tá vendo? Já está cortando meu microfone. Mas então, vamos lá, voltando. Aonde que eu estava, gente? Olha só. Vê se estão prestando atenção. Aonde que eu estou? O testemunho. Que parte do testemunho? Vai, fala você, só você. Ela ficou com vergonha. Calma, eu vou lembrar. No joelho, verdade, tá? Orou, tá, pelo joelho. Aí ele falou, lembrei, ele falou assim, vocês querem oração, gente? Então vamos fazer o seguinte, olha que excelente oportunidade de começar a primeira reunião de avivamento aqui na universidade. Ó, vamos se encontrar ali na cafeteria ali, no café do Mackenzie, no intervalo, e eu vou orar pelo teu joelho, pela cabeça da sua mãe e pela prova de amanhã, tá bom? Aí chegou no primeiro dia, lá estavam os 3 gatos pingados lá, ele orando por eles. Aí falou, mas antes de orar, eu vou ler aqui um versículo bíblico. Aí os caras lá olhando, ele lendo a palavra. Aí no dia seguinte, cara, a galera foi lá começar a compartilhar testemunho. Falou, cara, meu joelho passou a dor, irmão. Aí vinha mais gente. Falou assim, cara, que negócio é esse aí, Felipe? Pô, vamos se encontrar ali, que eu vou orar por todo mundo. Uma semana depois, já tinham 10 pessoas. Um mês depois, eram 50 pessoas reunidas lá. 6 meses depois, tinham 1.100 alunos no auditório Rui Barbosa, no auditório do Mackenzie, adorando ao Senhor Jesus. Sabe, cara, às vezes a gente vê movimentos muito grandes, coisas incríveis acontecendo. Quem viu falar do Descend? Quem lembra do Descend? Cara, 3 estádios, né? Lá adorando Jesus, que incrível. Dunamis está lá em várias nações. Só que tudo começa com pequenos passos de fé. Tudo começa com pequenos passos, que a gente está disposto a sair da nossa zona de conforto. O Senhor vai te usar, naquele passinho, se orar por uma pessoa na rua. Dia seguinte o Senhor vai, se foi fiel no pouco, no muito, eu vou te levar, cara. E aí na semana seguinte você começa, está lá compartilhando o seu testemunho com a pessoa do trabalho ali que senta do seu lado. E aí aquela pessoa entrega a vida para Jesus. Depois você vai ver, não sei quanto tempo, o pessoal vai, o seu chefe vai começar a falar, ó, quer saber, na hora do almoço aqui, libera uma palavra para todo mundo aqui. Imagina que bênção isso. Na sua faculdade você poder abrir, compartilhar do Evangelho de Jesus. Na tua casa você poder ter reuniões de oração. Você começar a ver o Senhor usando a mim e a você com cura, sinais. Deus quer fazer isso, Ele quer me usar e quer te usar, gente. Sabe, a gente começa a olhar, talvez, o Brasil com mais de 60 milhões de evangélicos. Sabia que a gente tem 60 milhões de evangélicos no Brasil? Glória a Deus, mas a gente olha e fala, pô, como é que o país continua do mesmo jeito? Com 60 milhões de evangélicos, a gente precisa fazer algo diferente. Porque, quantos sabem que a gente não precisa de evangélicos no Brasil? A gente precisa de discípulos de Cristo, imitadores de Jesus, não pessoas que encham a igreja, mas pessoas que se tornem a igreja, pessoas que não vêm só para sentar na cadeira da igreja e ficar ouvindo uma palavra, volta para casa, sua vida acontece a mesma coisa, tudo igual. Não, mas sair daqui, ser cheio dentro da igreja, que é importante, mas aí você vai para as ruas e você se torna a igreja, para aqueles que não estão dentro das 4 paredes da igreja. Você está entendendo o que eu estou falando? O Senhor te usar como usava os discípulos lá na igreja primitiva. Esse é o chamado que Deus tem para mim e para você, só que a gente precisa dar esse passo para fora do barco. A gente precisa sair da nossa zona de conforto. Quantos aqui
se sentiram desconfortáveis em ter que orar por uma pessoa que você não conhece? Levanta a mão. Alguns aí que estão sendo honestos, outros que estão aqui assim, meio... Mas cara, a gente sente vergonha, né, de orar dentro da igreja, local seguro. Imagina fora da igreja. Mas eu creio que Deus vai transformar essa realidade. Eu oro para que Deus nos dê ousadia. Mas eu tenho medo. Mas eu tenho medo. Vai com medo mesmo, cara. Mas eu não tenho nada para falar. O Espírito Santo vai encher tua boca. O Senhor está levantando uma geração de pessoas que estão dispostas a viver como Jesus viveu aqui na terra. Assim, eu sou um pequeno Jesus, uma representação de Cristo. O que Jesus Cristo fez? Ele orou pelos enfermos, eu vou orar pelos enfermos. Ele libertou os cativos, eu vou libertar os cativos. Porque esse é o chamado que Deus tem para mim e para você, amém? A galera aí do fundão, vocês estão comigo, gente? Glória a Deus. É isso, cara. E é sobre isso que eu quero falar essa noite, amém? Eu estou muito feliz de estar hoje e amanhã. Tem uma sessão hoje e uma sessão amanhã de manhã, às 9 horas, né, amanhã. Porque às vezes a gente vai ministrar e tem 40 minutos, 45 minutos e não dá para construir muita coisa. E é uma coisa que eu tenho falado com a Luma. Às vezes a gente fica um pouco frustrado de falar, cara, a gente vai para um lugar e as pessoas têm experiência com Deus. Muitas pessoas são curadas, muitas pessoas recebem o Espírito Santo, mas eu quero ter mais tempo para poder construir e falar o que fazer com aquilo, sabe? Às vezes vê a pessoa chacoalhando na presença de Deus. Então, eu creio que eu estou muito contente porque eu vou fazer uma construção hoje e amanhã. Eu espero que amanhã vocês venham também, porque vai ser uma construção. A gente vai começar algo hoje, vai terminar amanhã. Hoje eu quero trazer alguns princípios que são importantíssimos, aliás, fundamentais para todos aqueles que querem ser usados por Deus. Quem quer ser usado por Deus? Amém? E amanhã vai ser uma manhã de ativação. Sabe? Como que você honra teu pai e tua mãe? Um dia eu estava numa ministração lá em Bauru, em São Paulo, e acabou o culto, né? E aí veio uma senhora na minha frente, ela falou assim, olha, eu queria te agradecer pela palavra. Eu falei, imagina. Ela falou, eu não sou crente, tá? Aí eu pensei, o que você está fazendo aqui, né? Agora você vai se tornar. Eu falei, então vamos orar aqui. Ela falou, não, mas eu não quero ainda. Eu falei, não, tá bom então. Mas eu vou compartilhar com você. Você tem certeza? Você ouviu eu pregar esse tempo todo aqui, não quer entregar a vida para Jesus? Ela falou, não, deixa eu te falar o que eu vim fazer aqui. Ela falou, olha só, o teu pai, ele só comprava carro comigo. Cada 5 anos ele vinha na concessionária e comprava carro comigo. Ele sempre falava, eu vou sempre comprar carro com você. Eu falei, que legal. E aí um dia ele falou para mim assim, você ainda vai ouvir falar do meu filho, sabia? Aí eu, é mesmo? Ela falou, porque meu filho, ele viaja o mundo todo, pregando e falando de Jesus. E aí eu estava andando, essa mulher me contando, né? Estava andando aqui na avenida principal aqui de Bauru, e eu vi um outdoor, falando assim, igreja videira, e estava lá, Igor Siracusa, conferência, não sei o quê. Ela falou, Siracusa, será que é o filho do Arlindo Siracusa? Ouvi falar dele, vou lá ver o que é que o filho dele fala, e eu estou aqui hoje. Sabe, o Senhor falou para mim assim, é assim que você honra o teu pai e a tua mãe, quando você cumpre o chamado que eu tenho para a tua vida, porque o sobrenome que você carrega, você está trazendo honra para o teu pai, sabe? E nessa hora, eu creio, porque eu não entendi, eu falei assim, como assim, cara, eu tenho que odiar meu pai e mãe? Assim, quando eles estiverem, talvez, trazendo um chamado, falando para você que você tem que fazer algo que não é o que Jesus está te chamando para fazer, são casos muito específicos, porque eu honro os pais, eu creio que eu só estou aqui por conta da minha mãe, que orava por mim de joelhos, todos os dias, me levou para a igreja, eu aceitei Jesus, ela me chutando, falou, vai lá na frente, repete tudo que o pastor falar, e eu aceitei Jesus naquele dia, e eu sou muito grato por todos os ensinamentos, mas eu creio que nessa hora Jesus está falando assim, olha só, todos os sonhos que você planejou para a tua vida, todos os sonhos que pessoas planejaram para você, tudo aquilo que você vai ter que deixar no altar para você poder me seguir. Existe uma diferença entre o evangélico e o discípulo. O evangélico é aquele lá que acha legal os ensinamentos de Jesus, que acredita na Bíblia. O discípulo, ele vive a palavra. É diferente. Pô, mas aí para viver a palavra é um pouquinho mais sério, não é? Porque se nós devemos fazer as coisas, Jesus não falou que nós faremos coisas iguais,
ou maiores a que ele fez aqui na terra? Sim ou não? Jesus curou os enfermos. Quantos aqui oram para os enfermos serem curados? Cara, Jesus ressuscitou Lázaro. Quantos aqui já orou por um morto ressuscitar? Levanta a mão. Sério? Ninguém orou por... Glória a Deus. Mas por quê? Porque a gente pensa assim, cara, é muito maluco isso, né? Vou lá, chegar no velório lá, tá lá o caixão, você fica do ladinho assim, se Jesus for a tua vontade, tudo bem, gente, como é que vocês estão? Levanta aqui o defunto em nome de Jesus. Cara, o Senhor falou pra gente orar, pra gente, cara, iguais ou maiores a que Ele fez, as coisas que Ele fez aqui na terra. Que loucura isso, cara, é loucura. Viver um estilo de vida, Jesus aqui na terra é loucura mesmo. Olha a pessoa que está do seu lado e fala assim, está preparado para ser um louco? Vai precisar ser maluco, cara. As coisas aqui, que viver como Jesus viveu aqui, você vai sofrer. As perseguições que Jesus também sofreu, sabia disso? Mas nós vamos compartilhar da glória dele também, os que dizem Romanos, sabia? Então Jesus está falando assim, você vai ter que deixar seu pai, sua mãe, sua mulher, seu filho, não, mulher e filho não. Mulher e filho você casou, é para a vida inteira, vai carregando junto aqui. Mulher, você vai deixar o que for necessário para você seguir a Jesus. Você precisa abrir mão de tudo, fala assim, renunciar a tudo. Tudo. E ele continua dizendo assim, ó, ainda a sua própria vida. Depois ele fala, aquele que não carregar a sua cruz, fala comigo, cruz. O que significa cruz? A morte. Você vai ter que morrer para seguir a Jesus. Sabia não? Morrer, cara. O que é carregar minha cruz? Eu vou ter que morrer, vou ter que morrer. Pô, Igor, achei que você ia vir trazer uma palavra aqui mais confortável, não é verdade? A palavra aqui que é de um coach, para trazer sair daqui mais alegre, mais feliz. Mas eu creio que nós ficamos mais alegres, talvez mais felizes não. Sabe qual é a diferença de felicidade e alegria, não? Se você vem para a igreja para ser feliz, está no lugar errado, sabia disso? Sabia que crente não nasceu para ser feliz? Vocês estão tudo sério aí, gente? Crente não nasceu para ser feliz não, cara. Quem falou isso para você está mentindo. Você nasceu para ser alegre. É diferente. Sabe qual é a diferença de alegria e felicidade? Gente, responde aqui, fala sim, não, qualquer coisa, só uma... Alegria e felicidade, vou falar a diferença para você. Felicidade é o seguinte, tá dando tudo certo na tua vida, a vida tá uma bênção, você tá com dinheiro no bolso, tá com um bom trabalho, as pessoas falando bem de você, cheio de amigos, não é verdade? Você tá saudável, aí você, tu é uma pessoa feliz, porque tudo, a sua circunstância, tá dando tudo certo. Aí, a alegria já é diferente. É o seguinte, pode estar dando tudo errado na tua vida, meu irmão. Você pode estar enfermo, pode estar sem dinheiro, pode estar sem amigo, pode estar dando tudo errado na sua vida, você não está... Mas a alegria do Senhor, ela independe das circunstâncias ao teu redor, porque ela é algo que vem interno, é a alegria do Senhor que é a nossa força. Pode dando tudo errado, Senhor, tudo, meu mundo pode cair, mas eu tenho a alegria do Senhor, que independe de qualquer circunstância. É Jesus conseguindo acalmar a tempestade, estando lá em paz no barco, porque aquela tempestade em volta dele não vai trazer insegurança para ele, como trouxe para os discípulos, porque aquilo que está dentro de mim e de você é maior do que o que está no mundo. Paulo conseguiu escrever, numa das cartas dele, ele estava lá, algumas cartas ele estava na cadeia, sabia disso? E ele fala assim, alegrem-se. Mais uma vez repito, alegrem-se. Um cara que estava lá na cadeia, irmão, e não é cadeia de hoje em dia, era muito pior. Sabia que Paulo foi açoitado 5 vezes mais do que Jesus? Sabia disso não? E ele conseguia receber a alegria do Senhor, que era independente de tudo aquilo que ele estava sofrendo. Mas a gente hoje em dia só quer falar de felicidade. Vem para Jesus que sua vida vai dar certo. Já ouviu isso não? Vem para Jesus, vai dar tudo certo, cara. Você vê pessoas pregando a palavra ali na televisão, em algum lugar aí atrás tem
jet ski passando, Mercedes, iate. Vocês já viram isso? Não? O que aquela mensagem está passando para você? Vem para Jesus que você vai ficar rico. Teologia da prosperidade. Mas não é isso que Jesus nos ensinou aqui não. E a minha busca é a sua, meu irmão. Se você veio aqui para buscar a felicidade, está no lugar errado. E eu sinto muito. Você veio aqui e falou assim, cara, eu quero vir para a igreja porque eu preciso receber uma bênção. Você vai receber a tua bênção do Senhor. Mas você veio para a igreja para se tornar um discípulo de Jesus, porque nós vamos fazer a diferença aqui na terra. Cara, Deus não precisa de mim e de você, mas nós temos a oportunidade, o privilégio de sermos usados para fazer o reino de Deus se manifestar aqui na terra. Olha que privilégio. É um privilégio, não é verdade? Mas a gente não está disposto. A gente não quer. A gente só quer viver de glória em glória, de bênção em bênção. Mas quando sabem que a vida não é assim? Está entendendo não? Aí quando acontece alguma coisa ruim, fala, pô, isso aqui, cara, eu estou fazendo alguma coisa errada. Isso aqui. Irmão, segue firme no plano e no propósito que Deus tem para a tua vida. Ah, mas eu vou orar para uma pessoa na rua e se nada acontecer, o que vai acontecer com a minha reputação? Como é que eu vou explicar o porquê que a pessoa não foi curada? Irmão, deixa o seu ego de lado. Deixa o seu medo do homem, sabe o medo do homem, do que vão pensar a teu respeito. Às vezes a gente fica com medo de adorar ao Senhor livremente na igreja, porque está com medo do que a pessoa do outro lado vai pensar. A gente tem que se livrar desse medo do homem e se preocupar. Jesus, ele nunca se preocupou com o que pensavam a respeito dele, sabia disso? Quando está lá Jesus, frente a frente com Pilatos e Barrabás, lembra dessa passagem? Jesus, Pilatos e Barrabás, aí Pilatos sabia que Jesus era inocente, a palavra fala. Sabia que era inocente, aí ele fala assim, ó, eu vou te dar a oportunidade, fala aqui que estão acusando você de um monte de coisa. Se defende, e a palavra fala que Jesus não disse uma palavra. Não disse coisa alguma, sabe por quê? Porque ele não se preocupava com o que estavam dizendo a respeito dele, só se preocupava com o que o Pai falava a respeito dele. A gente tem que começar a deixar essas vozes de lado. Não tenho nem aí que vão pensar de mim, vão falar que eu sou maluco mesmo. Vão me julgar, não estou nem aí, cara. Deus, o que o Senhor pensa a meu respeito, Pai? E toda vez que você vai lá compartilhar o Evangelho de Jesus, compartilhar o seu testemunho, quantos aqui tem um testemunho para compartilhar do que Jesus fez na tua vida? Levanta sua mão, você tem algum testemunho? Talvez seu testemunho não seja como ali de Todd White, ou de aquela pessoa que, eu era um ex-traficante, assassino, não sei o que, tomei 8 tiros e aí Jesus veio. Pô, não tem esse testemunho, né? Tem só que... Você tem o melhor testemunho, cara. Você, a sua vida... A sua morte estava fadada, você morrer e ir para o inferno. Hoje você vai morrer e vai ter acesso ao paraíso, viver a eternidade com Jesus. Você quer um testemunho melhor do que esse? Você compartilhar esse testemunho, cara. Fala, irmão, deixa eu te falar aqui, cara. Se você continuar com essa vida pecaminosa, você vai para o inferno. A gente tem medo de falar, a gente quer ser um amigão. Aquele amigão passa a mão na cabeça e fala assim, faça o que o teu coração disser, né? Se te faz feliz, está tudo bem. Assinado diabo. Você quer ser esse amigão que vai falar assim, te faz feliz, está tudo bem, e aí ele vai para o inferno, meu irmão? Ou você vai ser aquele amigo de verdade que vai falar, irmão, se converte, entrega a vida para Jesus, cara. Viva para Ele, porque essa vida é passageira, mas um dia você vai ter acesso à eternidade, o Senhor vai te lavar de todos os seus pecados. Estão entendendo o que eu estou falando, gente? É uma mudança de mentalidade, mas é uma mudança de atitude. E se nós não mudarmos a nossa atitude, a gente não vai conseguir transformar o nosso país. Mas eu não quero transformar meu país, eu quero só viver uma vida aqui, de ir para a igreja, voltar para casa. Tá bom, meu irmão. Mas que vida medíocre. Com todo respeito, vida medíocre. A vida de que você só vai para a igreja, senta na cadeira ali, volta para casa. Tem tanto mais que o Senhor Jesus pode fazer através de você. Ele, meu pastor, ele falava assim, quando ele entregou a vida para o Senhor, ele estava numa balada. Então falou que estava numa balada, estava bebendo lá, e aí ele falou que chegou uma hora, que ele estava meio grogue, ele tonto, e o Espírito Santo falou com ele assim, eu quero você. Aí ele chegou, eu lembro que ele falou que foi pro banheiro, lavou o rosto lá no banheiro, aí ficou sóbrio, e olhou no espelho e falou assim, Espírito Santo, Deus, eu vou te servir se o Senhor fizer da minha vida uma vida de aventura. O Senhor, desde então, tem feito uma vida de aventura, sabe?
Nossa vida é uma vida de aventura, cara. Uma vida que tem que ser uma vida, tem que ser mais do que isso. A vida de crente só de ir para a igreja, do que não pode fazer, não pode isso, não pode aquilo, não pode. Para de não pode. E assim, o que é que está à minha frente que eu posso fazer, que eu não poderia fazer se eu não tivesse Jesus? Você não poderia curar o enfermo, você não é um médico. Através de Jesus, porque a graça, sabia que a graça não é a permissão para o pecado? Se alguém te falou isso que a graça é permissão para o pecado, está errado. Não é de permissão, eu posso pecar o quanto eu quiser, porque aí a graça de Deus vem e me perdoa. Não é isso. A graça não é a permissão ao pecado. A graça é o que te permite fazer coisas que você não conseguiria fazer sem a graça de Deus. Ou seja, você não pode curar o enfermo, mas através da graça de Deus, você pode impor as mãos sobre os enfermos, eles vão ser curados. Você não pode libertar um cativo, mas através da graça de Jesus, você pode. Você está entendendo o que eu estou falando? A graça é a permissão, cara. Deus está permitindo que nós venhamos a carregar e expandir e levar o reino dele, só que ele quer olhar, ele está olhando e falando assim, são aqueles que vão ser fiéis para realmente carregar o meu reino? Quantos são empresário? Levanta sua mão, você é um empresário, tem uma empresa aí. Você entregaria a sua mão, a sua empresa na mão de uma pessoa que não é fiel? Deixaria, falar assim, eu vou viajar, vou ficar um mês fora e vou deixar aqui, toca a minha empresa aí. Você não confia nessa pessoa? Se não faz as coisas que você ensinou para fazer? Quem dirá Deus, cara, com o reino dele, ele vai pegar, esse é o reino aqui que eu construí, eu quero saber quem vão ser aqueles que são fiéis, que vão carregar os princípios bíblicos, os princípios da palavra, os meus ensinamentos, fazer o que eu faria, fazer aquilo que me viu fazendo, que vai ser fiel, custe o que custar, esse eu vou entregar o meu reino. Talvez você fale assim, eu não estou vendo Deus me usar, é porque talvez você não está sendo fiel como deveria. É forte isso, eu sei, cara. Essa noite é uma noite de entrega, porque se você quer ser ativado para se mover através dos dons do Espírito, quantos querem profetizar? Quantos querem curar os enfermos? Quantos querem aqui ter o dom da fé aguçado dentro de você, a fé a ponto de mover montanhas? Amém? Mas o Senhor está lá falando assim, para quem que eu vou liberar isso daqui? Para aqueles que estão dispostos a viverem como Jesus viveu aqui na terra. Não evangélicos, só que fala que é evangélico, não, mas discípulos, seguidores e imitadores de Jesus. Amém? A palavra fala que muitos são chamados e poucos, eu nunca entendi isso. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. O que é? Deus faz acepção de pessoas, então? É para pensar nisso? Eu creio que Deus, Ele chama muitos, e Ele escolhe aqueles que estão escolhendo a Ele. Quem aqui são aqueles que estão dispostos a escolher, viver uma vida para mim 100%? Esses aqui vão ser os escolhidos para carregar meu reino. Cara, o Senhor, Ele tem algo tão incrível para a tua vida, meu irmão, que vai ser um desperdício você chegar no final da tua vida e falar, eu passei a minha vida inteira vendo o que eu não posso fazer, sentando na cadeira da igreja, esquentando ali a cadeira, e me tornei só um número. Não, cara, tem algo tão incrível que o Senhor quer fazer através de você. Amém? Mas para isso a gente precisa entregar tudo. Fala comigo, tudo. Vocês estão comigo, gente? Vamos continuar aqui lendo o que a palavra está falando. E qualquer que não carregar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Eu creio que naquele momento, ele começou a diferenciar quem eram os curiosos evangélicos dos verdadeiros discípulos. Não é verdade? E os discípulos estiveram lá firmes, eu vou deixar tudo, eu vou entregar tudo, Senhor. Filipenses 4:12, só vou ler aqui para vocês, Paulo escrevendo, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado e seja com fome. Então, será que quer dizer que eu posso passar fome? E aí, se passar fome, você vai parar de servir a Cristo? Tendo muito ou passado necessidade? Será que a nossa vida
com Jesus está baseada na circunstância que a gente está vivendo? Hoje eu ouvi um testemunho de uma pessoa, cara, a família começou a dar tudo errado, e aí começou o pessoal a dispersar. Será que o que estava, na verdade, fazendo você servir a Jesus eram as bênçãos que você recebia, ou talvez o que você realmente podia fazer como verdadeiro discípulo de Jesus? Você consegue diferenciar o verdadeiro discípulo do evangelho quando você entende isso? Abre comigo em Mateus 19, versículo 16. Mateus 19, 16. Quem abriu aí já? Quando se lembra da passagem do jovem rico? Lembra da passagem do jovem rico? Essa aqui é a história do jovem rico, versículo 16. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? E respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Versículo 18. Quais? Perguntou ele. E Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disse o jovem: Tudo isso eu tenho obedecido, o que me falta ainda? E Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, fala comigo, depois, vem e siga-me. Será que alguém pode me ajudar a levar esse púlpito lá para baixo, que eu quero ficar ali perto, se não tiver problema? O que está acontecendo aqui, gente? Estão vendo a história de um jovem, do jovem rico. Talvez era uma pessoa que carregava muitas posses. Talvez um cara trabalhador, que lutou para conquistar o que ele tinha. E aí de repente, ele se viu lá cheio de bens. Talvez, eu não sei se ele tinha amigos, enfim, mas ele parecia ser uma pessoa completa. Só que aí ele começou a ouvir falar de um tal de Jesus, que pregava sobre a vida eterna. Aí ele falou: está aí algo que eu não tenho. Ele falou: eu quero isso daí. Cadê esse tal de Jesus? Aí ele chega para Jesus e fala assim: eu quero ter... Obrigado, câmera, em cima da hora, hein? Ia para aquele Instagram lá, tá bom, aqui tá bom. Que dá ruim, já viu aquele Instagram que dá as coisas ruins lá? Obrigado. De repente, aí ele fala assim: Jesus, o que eu tenho que fazer de bom para ter a vida eterna? E aí Jesus fala para ele assim: você não entendeu, deixa eu falar uma coisa. Não tem nada que você possa fazer de bom, porque bom só existe, fala comigo, fala comigo, os passos do discípulo. Eu vou dar aqui alguns passos do discípulo, e talvez, vou falar o primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, e eu quero que você se encaixe em um desses passos, tá bom? Assim, qual que é o passo que eu estou nesse passo do discípulo? Quantos sabem que a vida com Jesus é um caminhar, amém? Tem um caminhar com Jesus. Quando a linha de partida é o dia que você aceita Jesus. Quantos aqui já entregaram a vida para Jesus? Amém? O problema é que muitas pessoas pensam que entregar a vida para Jesus é o fim da linha. Mas não, entregar a vida para Jesus é só o ponto de partida. Agora eu tenho uma vida nova. Agora eu tenho a graça que o Senhor colocou sobre mim. Eu tenho o Espírito Santo habitando dentro de mim, para que eu possa começar o meu caminhar na vida como um discípulo de Jesus. Aí que a tua vida começou, irmão. E aí ele fala que assim: o que eu tenho que fazer de bom para ter a vida eterna? Primeiro passo, fala comigo, aceitar Jesus. Então o primeiro passo, você tem que reconhecer que não é sobre os seus atos,
não é sobre o que você pode fazer de bom, mas é sobre você reconhecer naquele, o único que é bom, que é Jesus. Então naquele momento Jesus estava pregando o evangelho para ele. Mas aqui ó, você tem que reconhecer que existe apenas um que é bom. E aí depois ele fala assim, ele dá um segundo passo, porque o jovem rico fala assim, tá, mas o que mais tenho que fazer? Ele fala assim, então obedeça os mandamentos. Quantos aqui obedecem aos mandamentos? Só alguns aqui, tá bom? Quantos tentam obedecer os mandamentos? Levanta a mão, glória a Deus. Também tem, todo dia obedecer os mandamentos, não é verdade? E talvez, eu não sei se você é a pessoa que deu o primeiro passo de aceitar Jesus, ou se você está no segundo passo, você aceitou Jesus, mas agora você também obedece os mandamentos, e para obedecer os mandamentos, você precisa conhecer os mandamentos, né? Você precisa conhecer a palavra de Deus. E aí, o jovem rico fala, tá, tudo isso eu já tenho feito. E aí Jesus fala assim, você quer o terceiro passo? Eu não sei se naquela hora o jovem rico aceitou a Jesus, não sei, a Bíblia não fala isso, mas eu acredito, minha interpretação, que ali ele reconheceu, tá, então o Senhor conheceu Jesus, aceitou Jesus. Segundo passo, ele, tá, eu obedeço os mandamentos, sou uma pessoa do bem. Sabia que quase todas as religiões pregam você amar o próximo, é ou não é? Você fazer o bem para o próximo, quase todas as religiões. O que nos diferencia como cristãos de verdade dessas outras religiões? É aquilo que a gente pode fazer, é o poder que o Espírito Santo nos concede para andar como Jesus andou aqui na terra. A gente não para só em ser um bom cidadão. Tem gente que fala assim, eu só sou um bom cidadão, eu faço o bem ao próximo. Que legal, cara, você já deu o segundo passo, muito bom. Só que aí o terceiro passo, que é aí que o negócio fica mais sério, que ele fala assim, você quer ser perfeito? Ele olha para aquele jovem rico, e ele vê qual era o que o jovem rico mais amava. Ele olha no coração dele, ele fala assim, é isso que eu quero. O que aquele jovem rico, ele tinha de mais valor? O dinheiro, os bens, as posses. Ele fala assim, Jesus olha no coração dele, assim como ele está olhando nos nossos corações hoje. Ele fala, o que é que você tem de mais valor? É o que eu quero. Pega todos os seus bens, dê aos pobres. E ele fala, depois, fala comigo, depois, vem e me siga. Jesus, ele está diferenciando o seguidor do crente. O crente é aquele que aceitou Jesus. O crente é aquele que obedece os mandamentos. Mas o seguidor, ou o discípulo, ele primeiro precisa renunciar a tudo. Ele primeiro precisa dar tudo aquilo que ele tem de mais valor. Porque ele fala, depois que você der, você vem e me segue. O que é que você tem de mais valor no teu coração? Qual que é o teu maior sonho, cara? Deus está falando assim, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Pô, Igor, então quer dizer que eu tenho que dar todos os meus bens para seguir a Jesus? Se for uma condição para você seguir a Jesus, ou seja, se eu tiver que dar tudo que eu tenho para seguir a Jesus, eu não vou seguir porque eu não quero dar, você tem que dar, entendeu? Entendeu não? Não fez sentido? Se for uma condição para seguir a Jesus, você dá tudo que você tem, você precisa dar. Agora, se você é uma pessoa desapegada, cara, eu dou, eu não estou nem aí. Eu sei que tudo veio dele, porque tudo vem dele, na verdade. Às vezes a gente tem medo de dar uma coisa para Deus que ele deu para a gente. Sabe o que eu estou falando, não? Eu lembro lá atrás, cara, há 3 anos atrás quando eu casei com a minha esposa, o Senhor falou para mim assim, é muito louco isso, porque a gente mudou para uma fazenda. Alguém já ouviu falar da Dunamis Farm? Uma fazenda onde nós estamos construindo uma universidade cristã. Faz 7 anos que eu trabalho lá, e aí a gente, enfim, tem hoje uma escola, tem escolas de missões e tudo isso, só que no começo, quando eu cheguei lá, era tudo abandonado, estava 15 anos abandonado aquele lugar, era mato dessa altura assim, ó. A casa que eu dormia era uma casa que tinha morcego. Um dia eu saí da minha casa, eu dei uns passos para fora, estava falando lá com o caseiro, ele falou, cuidado, olha, não dá um passo para trás. Quando eu olhei para trás, tinha uma cobra atrás de mim, ela estava com a cabeça virada para fora da casa, eu já estava dormindo dentro da casa, ela saiu me seguindo, e eu naquele caos, cara, e aí o Theo falou para mim assim, não, isso aqui vai ser uma universidade. Eu falo assim, cara, isso aqui vai ser uma universidade nunca, cara. Que universidade esse maluco, esse cara é doido, cara. Eu vou seguir a visão desse cara maluco aí.
E ficamos lá, e depois, anos, a gente está hoje com centenas de missionários morando lá. Pô, é legal, antes eu pregava só para mim lá. Senhor Jesus, glória a Deus, pregava para os boi, que a gente tinha vaca de leite. Pregava lá, cara, toda criatura, na é verdade, chegava lá e pregava isso, cara, começava a pregar, a profetizar para as vacas. Aí, hoje está lá, missionários, centenas de missionários, vindo para todos os países do mundo. Falou, pô, hoje agora estou aqui, cara, com um monte de gente legal, a gente pode ensinar. Deus falou assim, agora eu quero que você vá embora. Falei, pô, agora que o negócio ficou legal, cara. Eu morava naquela casa lá que eu falei para vocês, toda cheia de... Minha casa era 4 paredes brancas, um sofá ali, velho, que eu ganhei, uma cama, aí tinha o chuveiro e só. E para mim já estava bom, cara, era solteiro. Eu ficava o dia inteiro fora, servindo lá na fazenda. Aí quando eu casei, meses antes de casar, eu falei, agora acho que precisa mudar um pouco aqui, porque mulher gosta de coisa boa, não é verdade? Mulher gosta de coisa boa. E mulher agrega, né? Traz coisa boa também. Depois que eu casei, cara, minha casa tinha parede de cimento queimado, piso de madeira, sofazão gostoso ali que a gente ganhou no casamento, uma TV, cara, uma TV que meu amigo chegou e falou, caraca, cara, que TV, você tem quantas polegadas? Eu falei, tem todas as polegadas essa TV aí. Maravilha, cara, uma cozinha, primeira vez tinha cozinha, ela cozinhava pra mim, falei, poxa, que legal, cara, gostou dessa casa? Ele falou assim, agora eu quero que você vá embora. Eu falei, pô, Deus, fiquei anos naquela casa lá, cara, eu vou embora aqui? Aí Deus falou pra mim e pra Luma assim, vocês vão parar de ministrar também. Vocês estão com a identidade muito naquilo que vocês fazem. E a Luma, que tinha quase 1 milhão de seguidores no Instagram. Eu quero que você vai deletar seu Instagram. Sai de tudo. Fala, pô Deus, mas todo mundo está querendo seguidor. Pois é, mas você vai ter seguidor de outro jeito. Eu não quero que você dependa. Você não precisa do seu Instagram para nada. Não é verdade? Sabia que quando o diabo ele não consegue te parar, ele te empurra? Vou explicar isso aqui para você. Quando eu não servia ao Senhor, eu estava vivendo no mundo, eu era completamente viciado em pornografia. Tinha uma vida promíscua. E aí, eu lembro que no começo eu ia para a igreja, tinha aceitado Jesus já, como um bom crente evangélico, aceitei Jesus, estava tentando viver a palavra de Deus, e o pecado ele me impedia, então o diabo estava lá me segurando através do pecado. Chegou um dia, meu irmão, que eu lembro que foi um processo, é claro, mas eu lembro que teve um dia que foi muito marcante na minha vida, que o Senhor falou, hoje o teu ministério começa. Naquele dia, eu fui liberto do vício de pornografia. Naquele dia, eu mudei meu estilo de vida. Falei, quer saber, eu vou começar a servir Jesus. Eu andava no mercado, começava a orar pela galera no mercado. A gente era curada, a gente não era curada. Eu não estava nem aí, porque os outros estavam pensando a meu respeito. Estava ali vivendo com Jesus, cara apaixonado. O diabo começou a olhar e falou assim, pô, eu não estou conseguindo mais parar ele. O pecado não está mais parando. Aí sabe o que ele faz? Que ele não consegue me paralisar? Ele faz o seguinte, ó. Imagina que eu estou aqui, segurando. Ele vem, dá a volta para trás, e ele começa a empurrar. Ah, agora está servindo a Deus? Vou começar aqui, liberar um monte de conferência para você pregar. Agora você vai começar Instagram, vai lá, bomba no Instagram. Agora começa a ter os merchan no Instagram, você vai começar a ganhar dinheiro, cara. Vai, dinheiro. Aí quando você vai vendo, você está fazendo tudo que Deus não mandou você fazer. Jesus estava aqui do seu lado, falou, filho, agora ele foi liberto do vício, né? Você foi liberto do vício, agora vai andar comigo aqui. De repente ele falou assim, agora eu quero que você vai fazer missão. E aí eu estou lá pregando nos convites, estou fazendo aquilo, não sei o que. A aluna está lá cantando tudo quanto é lugar, viajando o mundo. Que é errado pregar a palavra de Deus? Não é errado. Mas é errado você fazer aquilo que Deus não mandou você fazer, na hora que Ele não mandou você fazer. Quando você faz o certo na hora errada, é errado. Você entende o que eu estou falando? E o diabo ele vai te empurrando, cara. Quando você vai ver, você está lá na frente, Jesus está lá atrás, está falando assim, cara, eu estou fazendo isso aqui, não sei nem porquê. E Deus falou para a gente assim, eu quero que você largue tudo, abre mão de tudo, abre a mão de tudo. Vocês vão agora estudar a Bíblia. Pô Deus, mas eu já estou ensinando a Bíblia há tanto tempo, mas você não sabe nada. Aí o orgulho começa a ser quebrado, não é verdade? Quando a gente foi estudar a Bíblia, cara, a gente teve uma escola que a gente foi da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, estudando a Bíblia inteira, e todo dia era algo maravilhoso que a gente aprendia sobre Jesus, e falava assim, agora vocês estão começando a se preparar, não é? Pensa que Jesus, quando ele estava lá e foi tentado pelo diabo, você lembra? Eu estava conversando com o Câmara na hora do almoço,
Jesus foi tentado pelo diabo, ele está lá, o diabo leva ele lá para o alto do templo, e fala o quê? Ele fala 3 coisas para Jesus, vê se vocês lembram comigo. Ele fala, está vendo esses reinos todos aqui, se você se ajoelhar aqui, se você se prostrar a mim, eu vou te dar todo esse reinado aqui. O diabo estava tentando Jesus, no quê? Na glória dele. Era errado Jesus demonstrar a glória dele? É errado Jesus demonstrar a glória dele? Não, mas aquele não era o momento. Ou ele fala assim, transforma essa pedra em pão, né? E ele fala, nem só de pão viverá o homem. É errado Jesus fazer um sinal, um milagre ali, transformar uma pedra em pão? É errado, não? Não, mas a coisa certa no momento errado, ela se torna errada. E aí, depois ele fala, se joga aqui, né, do alto do templo e pede para os anjos te segurar. Ele estava testando ali Jesus na autoridade. É errado Jesus demonstrar a autoridade dele? Por isso que nós não devemos viver de oportunidades. E às vezes a gente, Deus está pedindo para você entregar. Quem aqui já ganhou um carro de Deus? Fala a verdade, você aqui já ganhou um carro, cadê o câmera? Ganhou um carro ali. Só? Tem mais gente que ganhou um carro, não é verdade? Não é bom ganhar um carro? E se Deus pedisse para você dar esse carro? Aí você fica ali, putz, cara, vou dar o carro. Foi Deus que te deu, meu irmão, você não quer dar para ele, cara? Os seguidores no Instagram, você, cara, você não era, ninguém te conhecia, eu te promovi. Aí agora você não quer abrir mão do teu Instagram. Tem gente que, cara, eu tenho uns amigos que eu falo, mas você é maluco, cara. Deus está falando para você abrir mão do seu Instagram aí, mas você tem milhares de seguidores, está fazendo algo incrível, você está pregando a palavra de Deus, mas Deus está pedindo, irmão, você não está querendo entregar uma coisa que Ele que te deu. Sabe, a gente precisa entregar tudo, cara, precisa viver uma vida 100% entregue. Eu não sei o que Deus está te pedindo, mas essa noite vai ser uma noite de entrega, para que a gente possa ser ativado no dia seguinte, para cumprir a grande comissão. Primeiro a gente precisa entregar tudo que a gente tem. O que é que Deus está te pedindo? Às vezes a gente não tem, não dá nem o dízimo na igreja, porque acha que vai faltar. Eu não estou ganhando nada para falar isso. Mas eu não vou dar o dízimo. Cara, o dízimo não é nem teu. Você está roubando a Deus, sabia? Você não entregar o dízimo. Está roubando a Deus, porque o dízimo não te pertence. Não adianta fazer cara feia, não. Mas eu não vou dar o dízimo. Quem que te dá a provisão? É esses 10% aqui mesmo que vai prover para o final do teu mês? Ou é o Senhor, que é o dono de todo o ouro e toda a prata? Você acha que você quer confiar mais nos teus 10% do que no Senhor, que criou o céu, o universo e tudo que nele há? Você vê que a nossa mente é pequena? A gente está apegado em coisas que a gente não devia. A gente tem que se apegar no que é eterno e não no que é terreno. Estão comigo, gente? Sei que essa palavra é uma palavra meio dura, eu peço. Não peço desculpa nada, eu vou falar o que Deus está mandando eu falar, e se Ele não gostar, não me convida mais, eu não volto, mas eu vou ter um compromisso com a palavra de Deus, com aquilo que o Senhor está me pedindo. Tem um pastor que eu conheci há uns anos atrás, ele já é 40 anos pastor de um país aí, que eu não quero falar o nome do país, mas ele estava aqui lá no Dunamis, e ele falou assim, esse país que eu estou, a igreja está morrendo. E eu falei assim, como assim está morrendo? Está morrendo, cara. Ele deu alguns motivos, falou 2 motivos que a igreja está morrendo. Ele falou, primeiro motivo, porque a igreja está porque a igreja não está cumprindo o chamado dela. O que é? É uma igreja que busca felicidade, é uma igreja que está buscando só o conforto, é a igreja que está buscando a Deus para aquilo que Deus pode dar, e não fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Essa igreja está morrendo. E o segundo ponto que ele falou, é porque a igreja está calando os profetas. A igreja está dando mais voz ao coach do que ao profeta. Está buscando ali, vou lá no YouTube pegar uma palavra que vai confortar meu coração, ao invés de buscar a palavra que vai trazer uma nova direção para a tua vida. O cajado, a vara, na verdade, porque a palavra fala que a vara e o cajado me consolam. O cajado que puxa a ovelha aqui, fala, está no caminho errado, vem para cá. A vara que dá aquela varada, você, cara, precisa mudar alguma coisa. É isso que deveria nos consolar. Você está entendendo o que eu estou falando, gente? A gente está buscando a coisa errada na igreja, não é, cara? Você buscou, por isso que eu falei, você está buscando ser feliz, está no lugar errado na igreja. Senhor, eu vou te servir, custe o que custar. E eu quero finalizar essa mensagem. Abre comigo, lá no livro de Gênesis, capítulo 22. Quantas vezes você ouviu falar sobre o jovem rico depois dessa passagem? Eu nunca mais ouvi, não sei, pastor. Fala de jovem rico de novo na Bíblia, não? Qual foi o legado que ele deixou aqui na terra? Um homem que desistiu.
Aí eu quero dar um exemplo aqui de um homem de Deus. Abre comigo em Gênesis 22, estão comigo? Gênesis 22. Quantos amam a história de Abraão? O pai da fé, não é? Aí, olha só, e eu quero finalizar com isso daqui. Até se puder, trazer a banda que a gente vai, eu quero fazer uma ministração no final. Gênesis 22. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. O que é isso aqui? Deus está provando Abraão, tá bom? Sabia que Deus está testando? Sabia que Deus está te testando? Continua olhando para mim aqui, ó, o músico vai subir lá, deixa ele lá. Aqui eu estou acabando. Sabia que Deus está te testando todo dia? Como eu falei lá atrás, Ele quer saber quem é que vai ser fiel para Ele deixar o reino dele nas mãos. E Ele falou assim, Deus está testando Abraão. E Ele disse, Abraão, e esse respondeu o quê? Aí gente, vocês estão comigo? O que Abraão respondeu? Eis-me aqui. E acrescentou Deus, toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto. Em outras palavras, Deus está falando, Ele está olhando ali, ó, no coração de Abraão. Ele está vendo qual é a coisa que Abraão mais ama. Igual Jesus fez com o jovem rico. Estão comigo? Ele olha no coração de Abraão e fala assim, o que ele mais ama? O filho da promessa. E ele fala assim, ó, agora eu vou te testar. Pega o teu filho, quem você tanto ama, e você vai servir em holocausto. Em outras palavras, você vai matar teu filho. Quantos aqui estão dispostos a entregar o filho para Deus? Eu falo, Deus, meu filho não é teu, cara. Sabe quando o diabo te ataca? Para falar assim, vou pegar teu filho, tua família. Eu falo assim, você vai se ver com o pai deles, porque não é meu não. Você vai se ver com o pai deles. Vai lá, diabo, fala com ele lá. Não é meu filho, é dele. Não é? Você está pensando que esse não é meu. E aí, Deus olha lá, Abraão, seu filho que você tanto ama, você vai pegar teu filho e você vai servir ele em holocausto, você vai matar teu filho. E a palavra fala, no versículo seguinte, levantou-se, pois, Abraão. Ou seja, Abraão nem hesitou. Você vê a diferença entre o jovem rico, que termina dizendo que ele não queria abrir a mão das suas posses, e ele se afastou de Jesus. Aqui Abraão, ele nem hesitou, você quer meu filho? Ele pega o filho e fala, vamos lá, vou lá matar meu filho. E aí você entende o legado que Abraão deixou, por conta de ter entregue tudo para o Senhor. Qual que é o legado que você quer deixar? O que você quer construir? Como que você quer ser lembrado? Aquele que desistiu na metade do caminho? Ou você quer ser lembrado como Abraão? Você quer receber as bênçãos de Abraão? Porque a gente quer receber as bênçãos de Abraão, não é verdade? Mas a gente não quer dar os passos de fé que Abraão deu. E eu creio que essa noite é uma noite de entrega. Eu não sei o que é que o Senhor está falando no teu coração, o que Deus está pedindo para você entregar. Mas eu quero te convidar a nessa noite, você entregar aquilo que você tem de mais valor. Eu não sei se é um relacionamento que Deus já pediu para você dar. Eu não sei se é, talvez, o devorador que está devorando, você está com aquela, não está sendo generoso, não está entregando, porque na verdade, entregar o dízimo não é nem generosidade, né? É fidelidade, mas talvez generosidade, Deus está pedindo, não sei que está pedindo para você dar um carro, está pedindo para você abençoar um irmão, e você está segurando. Eu não sei se talvez é para você deixar a sua zona de conforto, para você entregar talvez o medo, a insegurança, a tua reputação, deixar a reputação de lado e servir ao Senhor. Eu não sei o que Deus está te pedindo, eu não sei quantos anos você tem de ministério, quantos anos você vem para a igreja, qual que é o seu título. Eu creio que tem algo para todos nós deixarmos no altar, para que o Senhor possa nos usar a partir de hoje, para que hoje você fale assim, cara, eu estou cansado de ser um curioso, um crente, mas eu quero me tornar um discípulo verdadeiro de Jesus. Se você é essa pessoa, eu quero te convidar a você ficar de pé. Aonde você está? Se o Espírito Santo falou com você que tem algo para você entregar, eu não sei o que é, eu também não quero saber, mas o Espírito sabe, o Espírito Santo sabe. Nesse momento onde está, feche seus olhos, começa a falar com Ele. Senhor Deus, eu estou
nessa noite. Na verdade, eu vou fazer uma outra coisa. Eu quero te convidar a você vir aqui diante do altar.